Olá! Quando a matéria é encontrada na natureza, ela pode ser observada possuindo diferentes formas, seja em aparência, seja em propriedades, seja em termos de composição. Isso é o que será visto nessa aula. É comum, ao se descrever a matéria, falar-se em estados físicos dela, como sendo sólido, líquido ou gasoso. Porém, a descrição de um estado físico vai além disso. Um estado físico, para ser descrito, deve conter a fase de agregação, que são exatamente essas fases sólido, líquido e gasoso, mas também os valores de pressão e temperatura que aquela substância é encontrada. A fase de agregação sólida possui como característica microscópica os átomos ou moléculas, ou íons, ocupando posições fixas, o que causa uma baixa fluidez e, com isso, uma forma constante para o corpo macroscópico. Essa forma constante também está associada a um volume constante. Os átomos encontram-se próximos uns aos outros e, com isso, para várias substâncias, a fase sólida é a fase mais densa. Na fase líquida, os átomos, moléculas ou íons acumulam energia o suficiente para poder mover-se em relação uns aos outros, porém, não energia o suficiente para se afastarem entre si. Dessa forma, como eles não podem se afastar, o volume é constante, mas como eles possuem liberdade de movimento, a forma não é. As fases sólida e líquida algumas vezes são chamadas de modo conjunto de fases condensadas. Na fase gasosa, os átomos, moléculas ou íons possuem energia o suficiente para quebrar as forças de interação existentes nas outras fases, de modo que eles podem se afastar completamente. Assim, um gás ocupará o volume do recipiente que o contém. E, por possuir um espaço vazio entre os seus componentes, o gás é a fase menos densa. Para descrever o comportamento de um gás, utiliza-se a equação de Clapeyron, onde a pressão do gás vezes o volume ocupado por ele é igual ao número de mols do gás vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em escala absoluta. No sistema internacional, a unidade de temperatura absoluta é o Kelvin. Essa equação é válida para gases ideais, para gases reais, e ela precisa de algumas correções. As condições normais de temperatura e pressão compreendem uma pressão de uma atmosfera, uma temperatura de 0 °C ou 273,15 Kelvin. Nessa condição, o volume de um mol de gás é 22,4 litros. As condições padrão de temperatura e pressão compreendem uma pressão de 1 bar, uma temperatura de 0 °C ou 273,15 Kelvin, e nessa condição, o volume de um mol de gás é 22,7 litros. Para descrever a matéria em termos de sua composição, deve-se falar em quatro diferentes termos: elemento, composto, molécula e mistura. Um elemento pode indicar duas coisas: uma substância, que possua apenas um tipo de átomo, sendo esse tipo de substância também chamado de substância simples, e um elemento também pode indicar um átomo com um certo número de prótons em seu núcleo. Ao se consultar a tabela periódica, cada quadrado corresponde a um elemento. Porém, as informações encontradas podem corresponder a um único átomo ou a substância simples. Por exemplo, é comum encontrar na tabela periódica informações como número atômico, energia de ionização ou afinidade eletrônica, que são propriedades de apenas um átomo. Mas também é possível encontrar informações como fase de agregação, densidade, pontos de fusão e ebulição, que são propriedades referentes à substância simples formada por aquele tipo de átomo. Nos dois quadrados podem-se ver dois diferentes elementos. Em vermelho, um elemento em que os átomos encontram-se livres, sem ligações, e em azul, um elemento que os átomos encontram-se ligados, unidos dois a dois. Composto é qualquer substância formada por mais de um tipo de átomo. Um composto também é chamado de substância composta. Na primeira figura, é possível ver um composto que possui em sua composição um átomo roxo para cada átomo verde, e na segunda, um tipo diferente de composto. Molécula é um conjunto de átomos unidos por ligações covalentes. Dessa forma, uma molécula pode ser encontrada tanto em elementos, como nas moléculas em azul, como em um composto, como as moléculas do segundo quadrado. Vale lembrar que elementos ou compostos
podem existir sem formar moléculas. Vai depender de caso a caso. Uma mistura é um sistema que possua mais de um tipo de substância, não importando se são compostos ou elementos, moléculas ou não moléculas. Basta apenas que exista mais de um tipo de substância. Uma diferença existente entre substâncias e misturas é que uma mistura pode ser separada apenas por processos físicos sem que seja necessário fazer uma reação química. Mas, para separar os átomos de uma substância, como está se alterando a forma com que esses átomos estão ligados, essa separação pode ser feita apenas através de uma reação química. Uma outra característica importante que difere uma substância de uma mistura é a composição. Uma substância possui uma composição fixa, com as proporções entre os átomos sendo constantes. Uma mistura possui uma composição variável, de modo que qualquer substância na mistura pode ser encontrada em qualquer proporção. Por exemplo, as figuras trazem duas misturas de água e álcool, uma delas com 46% de massa de álcool e a outra com 92,8% de álcool em massa na composição dessa mistura. Além disso, misturas podem ser classificadas de duas diferentes formas. Na primeira, são misturas que possuem apenas uma única fase, ou seja, apenas por observação visual não é possível distinguir o espaço ocupado por uma ou outra substância. Estas são chamadas de misturas homogêneas. E misturas heterogêneas são misturas onde é possível ver mais de uma fase. Exemplos disso são o granito ou uma mistura de água e óleo. É importante frisar que ter mais de uma fase não faz com que o sistema seja automaticamente uma mistura heterogênea. Por exemplo, o copo de água com gelo possui a fase líquida e a fase sólida. Mas, acima de tudo, possui apenas uma substância, a água. Para ser uma mistura, é preciso que haja mais de uma substância. O quadro a seguir possui um fluxograma que pode auxiliar na decisão de que tipo de classificação pode ser feita para um certo sistema. Esse slide faz parte dos disponíveis na turma para esse assunto, então vocês podem visualizá-lo com mais calma na apresentação disponibilizada ou pausando o vídeo. Distinguir o sistema como sendo uma mistura ou uma substância pode não ser uma tarefa fácil, principalmente no caso de misturas homogêneas. Medir algumas propriedades podem auxiliar nesse processo, no caso, pontos de fusão e ebulição. No caso de uma substância, quando ela passa por uma mudança de fase, todo o calor fornecido é gasto para promover a mudança de fase. Dessa forma, nos processos de fusão e ebulição, a temperatura fica constante para uma substância pura. Para uma mistura, observa-se que os pontos de fusão e ebulição não acontecem mais em temperaturas constantes, e sim em um intervalo de temperatura. A causa disso é que, antes da fusão ou ebulição, as duas substâncias recebem o calor e convertem ele a um aumento de temperatura. No momento que uma das substâncias passa a mudar de fase, o calor que ela absorve é gasto na mudança de fase, de modo que essa substância não contribui mais para o aumento da temperatura. Mas a outra substância também está sendo aquecida e é capaz de converter esse calor a aumento de temperatura. Quando o processo de fusão ou ebulição termina, as duas substâncias são livres novamente para absorver calor e aumentar a temperatura. Então é possível observar a mudança de inclinação da reta durante os processos de mudança de fase. Existem misturas que possuem um ponto de fusão constante, que são classificadas como misturas eutéticas. Porém, nelas, o ponto de ebulição ainda é variável. E existem misturas que possuem um ponto de ebulição constante, que são chamadas de misturas azeotrópicas. Porém, o ponto de fusão ainda é variável. Dessa forma, para determinar se existe ou não uma mistura por ponto de fusão e ebulição, deve-se determinar os dois pontos de fusão e ebulição e não apenas um deles. Sobre separação de mistura, é mais importante saber identificar quais propriedades são usadas nos diferentes métodos do que os métodos de separação em si. Por exemplo, a peneiração é um método de separação de mistura sólido-sólido que pode ser homogênea ou heterogênea com o auxílio de uma peneira.
Mas o que é importante é entender como a peneira faz essa separação. Como os grãos mais finos que o poro da peneira conseguem passar por ela, enquanto aqueles que forem maiores que o poro não conseguem, a propriedade que a peneiração usa para separar as substâncias é o tamanho de partícula. A filtração é um processo em que uma mistura de um sólido é separado de um fluido. Embora na maior parte das vezes seja utilizado para separar um sólido de um líquido, existem, por exemplo, filtros de ar que separam o sólido de um gás. A separação se dá com o fluido podendo passar pelos poros do filtro enquanto o sólido é retido. Assim, a propriedade utilizada para separar as fases é a diferença da fase de agregação, já que o sólido não consegue escoar pelos poros. Uma mistura de areia e malha de ferro pode ser separada por um ímã na separação magnética. Ela é possível porque o ferro é atraído pelo ímã enquanto a areia não é. E assim, a propriedade que separa as duas substâncias é o comportamento magnético. Na decantação, as substâncias são colocadas em contato e aguarda-se a separação das fases. Assim, ela é usada na separação de uma mistura heterogênea de líquidos. Uma vez que a linha de separação seja bem visível, basta escoar a fase de baixo, sem que a fase de cima seja retirada do funil de separação. A propriedade que permite a separação das fases e que uma seja retirada da vidraria sem que a outra saia é a densidade. Na destilação, uma mistura homogênea é aquecida de modo que uma das substâncias ferva e passe à forma de vapor. Esse vapor é então resfriado e retorna à forma de líquido. E assim, para que apenas uma substância possa passar à fase de vapor, elas devem possuir pontos de ebulição diferentes. E essa, então, é a propriedade que permite a separação. Na extração com solvente, o sistema possui uma mistura, como por exemplo, pó de café. Ao se colocar em contato com água quente, algumas substâncias, como a cafeína, se dissolvem na água, enquanto outras permanecem no pó de café. Assim, a separação da cafeína do pó de café se deu por conta da sua solubilidade em água. Na cromatografia, é colocada uma substância em contato com uma fase estacionária e é passado um líquido, que desce por gravidade pela coluna. Como cada componente da mistura possui uma afinidade diferente, seja pela coluna, seja pelo solvente, os componentes da mistura são arrastados a velocidades diferentes e, com isso, consegue-se separá-los. Essa diferença de afinidade pode ser causada por vários fatores, mas um dos mais comuns é a polaridade das substâncias. Existem vários métodos de separação de misturas. Algumas vezes, para se separar uma mistura em particular, mais de um método precisa ser combinado. Mas, como dito antes, mais importante que saber todos eles é entender o tipo de propriedade que faz com que a separação ocorra.